Eu acho que a indústria 4.0 ela é uma revolução industrial justamente para a parte de ajudando tanto na venda quanto na personalização. É isso aí. Uma outra coisa dentro dessa parte de coleta de informações, que o Robson citou, por exemplo, da inteligência. Pensa o seguinte, antigamente não, até mesmo é meio que atual, quem ainda tem marcenaria tradicional, ele está ali cortando uma chapa ali de MDF, aí ele vê, por exemplo, que o lado de baixo do MDF, ele olha assim, lá de baixo está lascando, né? O disco, na hora que passa, arrebenta a serra do outro lado. Já a inteligência das coisas, através desses sensores, dentro de uma indústria, permite que a própria máquina, ela começa a entender de quanto em quanto tempo é necessário fazer a troca daquela ferragem em si, é necessário trocar aquele disco de serra em si. Então, essa inteligência faz com que melhora a qualidade do produto. Então, quando você tem um sistema onde as máquinas elas se conversam, então tipo assim, até mesmo como que uma máquina conversa com a outra. Existe máquina que a velocidade do processo ali, vou te dar um exemplo, a velocidade de um corte, ela é mais rápida do que a velocidade de uma colagem, de uma fita de borda. Então, quando as máquinas ela têm uma ligação de uma máquina com a outra, o próprio, vamos dizer ali, engenheiro de produção, ele consegue dimensionar uma planta ao ponto que ele fala, pô, eu posso ter uma seccionadora ou duas seccionadoras, mas ali eu coloco 2, 3, 4 coladeiras de borda. Ou, por exemplo, se nós estamos falando de uma Cypress, que vai fazer toda a parte de furação, ele coloca mais. Então, quando você tem um sistema onde ele te dá as informações do quanto tempo aquilo leva para fazer aquela operação e do quanto tempo aquela máquina em si vai sofrer um desgaste, seja na fresa, seja no disco, seja no que for, em que parte for, na tupia, enfim. Quando a máquina dá essas informações, isso faz com que a operação da produção em si, ela seja mais inteligente ao ponto que a planta ela consegue uma alta performance, ou seja, consegue produzir mais no menor tempo. Então, quando você tem a máquina que te dá esses dados, que te dá essa informação, isso permite que os industriais, né, as pessoas que montam plantas industriais, consigam dimensionar da melhor forma. E como que isso beneficia você? Quando você tem uma parceria com um parceiro industrial, quando uma fábrica produz os seus móveis, todas essas melhorias que a gente está falando automaticamente melhora a qualidade do seu produto e automaticamente você consegue agregar valor na venda e mostrar tudo isso para o cliente. Então tudo isso que a gente está falando aqui da indústria 4.0 permite que você mostre isso para o seu cliente e o seu cliente entenda e fala, pô, não estou falando aqui com uma marcenaria pequenininha que está ali um cara e um ajudante trabalhando, assim como eu já tive. Então quando você mostra que existe uma estrutura por trás, que existe uma estrutura que está preparada para tocar o projeto dele, o cara vai se sentir mais confiante em pagar para você. Vai sentir mais confiante, pô, eu vou fechar uma obra ali de 30 mil, 50 mil, 100 mil reais de imóveis, mas ele sabe que existe uma estrutura, um maquinário inteligente, uma produção que vai conseguir entregar algo sob medida, mas com escala.